Em abril deste ano, o Conselho Nacional de Justiça determinou, por meio da Resolução 487, o fechamento de 28 hospitais de custódia até maio de 2024. As instituições abrigam mais de 4.600 doentes mentais. Reportagem de Joyce Maffezoli, publicada nesta edição da Revista Oeste, mostra que a medida pode deixar criminosos livres, abandonados à própria sorte, colocando em risco a segurança da sociedade. E para falar sobre essa reportagem, a gente recebe hoje aqui no estúdio a jornalista Joyce Maffezoli. Joyce, seja muito bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada, Paula. Boa noite a todos que acompanham a gente. Bom, a gente vai comentar sobre essa reportagem que foi publicada nessa edição da Revista Oeste, mas antes, a Joyce visitou o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André Teixeira de Lima, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, uma das 3 unidades de custódia do Estado. Vamos acompanhar um trecho da reportagem. Quando há trabalho, estudo, recreação e tratamento adequado, é possível voltar a sonhar. E tem bastante vaga de trabalho e tudo. E seguiu o programa, né? E tem sido muito eficaz para mim, isso mudou a minha vida, né? Transformou a minha vida realmente. Eu tenho meus sonhos, né, hoje. A gente pensa na educação humanizada aqui porque a gente tem a ideia da psiquiatria e da doença mental que está permeando toda a educação. Comecei a ter crises psiquiátricas a partir dos 20 anos de idade. Depois de uns 12 anos, eu conheci as drogas. Fazendo já 8 anos, né, que eu me encontro recluso. Eu tenho esquizofrenia, né? Antes de eu começar a ter os sintomas de esquizofrenia, eu tranquei a faculdade, meu sonho era terminar, né? Entre os 500 internos do Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha, na Unidade 1, estão assassinos de pai e mãe, estupradores, pedófilos. São doentes mentais criminosos. As principais patologias são esquizofrenia, distúrbio de identidade e uso de droga. O tratamento é contínuo. A nossa diferença aqui é que a gente acompanha e supervisiona a ingestão dessa medicação. Então, o paciente vem, a gente administra a medicação e ele fica um tempo com a gente para ver a absorção dessa medicação. Graças a essa medicação que é ministrada, todos os dias, infalivelmente, eu tomo meu medicamento. Então, graças a esse tratamento que não, se me deixassem na rua, eu não teria força de vontade. Até o paciente tem consciência que fora do ambiente hospitalar, ele pode não receber a medicação. As crises podem voltar e o crime se repetir. Com a evolução do tratamento, alguns conseguem deixar a custódia depois de um período. A média de permanência dos pacientes no HCTP é de 3 anos. Eles passam por um processo de desinternação e podem voltar para a sociedade. Claro, sempre com medicação. Bom, Joyce, parabéns pela belíssima reportagem e quero avisar quem está nos acompanhando aqui, nossa audiência, se você quiser acompanhar essa reportagem completa, ela está disponível no canal da Revista Oeste no YouTube e a reportagem escrita em texto também na nossa revista digital. Joyce, eu quero começar te perguntando, você visitou essa unidade em Franco da Rocha. Lá só estão pacientes, doentes mentais que cometeram algum tipo de crime? Porque é importante estabelecer essa diferença entre o doente mental e o doente mental que cometeu alguma infração, algum delito. Isso, Paula. Quem está internado lá são doentes mentais criminosos, algum tipo de delito eles cometeram. A maioria é homicídio, 31% dos internos, o crime deles é homicídio. Depois vem estupradores e pedófilos com 14%, roubo, furto. Também tem Lei Maria da Penha, tem tráfico e uso de drogas, mas todos, de alguma forma, cometeram algum delito. Não são simplesmente doentes mentais, tem o doente mental e o doente mental criminoso. Joyce, se até, como vimos, alguns dos doentes mentais se opõem à medida, o que alegam os que são a favor? Exatamente. Essa discussão começou em 1980, mais ou menos, com a lei da política antimanicomial, aqueles defensores que são contra os manicômios. Especialistas acreditam que o doente mental longe da família, longe da sociedade,
faz mais mal para ele do que bem, mas existe o doente mental e o doente mental criminoso. Para o doente mental, essa situação, quanto mais próximo da família, em convívio com a sociedade, pode ser benéfico para ele. Já é diferente do doente mental criminoso. O Dr. Calvo, que é um psiquiatra que eu ouvi, está na matéria da revista, ele diz que é uma pequena porcentagem dos doentes mentais que tem alto grau de periculosidade. A mesma coisa que os criminosos, é uma parcela da população que é criminosa, não são todos. E se você soltar, por exemplo, um assaltante de banco, ele provavelmente vai voltar a cometer o crime. Se você soltar um doente mental criminoso, as crises vão voltar e ele vai voltar a cometer o mesmo delito que ele cometeu. Pois é, e aí é que mora o perigo, vamos falar a verdade, né? Porque são pessoas, por exemplo, que cometeram crimes. Quem vai cuidar dessas pessoas? Alguém que, por exemplo, como você já relatou, o Joyce, empurrou, por exemplo, uma pessoa contra um trem, numa linha de metrô, de trem. Quem vai cuidar dessas pessoas do lado de fora? Até porque eles têm um custo, né? Imagino que tem um custo para o Estado, não sei qual o valor de cada um deles, tem medicação. Quem vai administrar esses medicamentos, por exemplo? Então, o medicamento o SUS fornece, só que a questão é quem vai cuidar. O diferencial quando ele está no hospital é que ele toma essa medicação assistida. Ele fica mais ou menos meia hora com o profissional de enfermagem para tomar a medicação, para ver se ele tomou, se ele ingeriu, se ele absorveu. Essa é a diferença. Em casa, ele não tem autonomia para fazer isso, a família trabalha, não tem condições de fazer isso. Eu falei com familiares, eles estão muito preocupados, estão desesperados, porque eles não têm condições de cuidar desses familiares. A gente tem casos lá no Hospital de Franco da Rocha, por exemplo, de uma situação de uma garota, ela fica dopada o tempo inteiro, só para ter ideia. O grau de agressividade dela é muito, muito grande. Eu acho até meio pesado falar, o delito dela, a voz que ela ouve na mente dela é arrancar olhos. Ela fez 2 vítimas fatais, arrancando o olho. E a equipe de enfermagem, ela mantém essa paciente o tempo todo dopada e toma o máximo cuidado para cuidar dela com medo que ela pode ser agressiva a qualquer momento. A família está em desespero porque não tem condições de cuidar dessa pessoa, dessa familiar. Ana, tem pergunta aqui para Joyce? Joyce, parabéns pela reportagem, é realmente chocante, até porque eu vivo num estado dos Estados Unidos, na Califórnia, onde leis antimanicomiais, como você disse, elas são existentes, né, no nosso cotidiano. Hoje a Califórnia, em vários lugares, principalmente nas grandes cidades, há um lugar aqui em Los Angeles, na área de downtown. São Francisco, por exemplo, você caminha em lugares de São Francisco, na belíssima cidade de São Francisco, e parece que você está num filme de zumbis, porque essas pessoas que exatamente estavam nos hospitais de custódia aqui na Califórnia, elas foram soltas sem nenhuma responsabilidade e elas foram direto para o mundo das drogas. Isso aumentou o consumo de droga, a venda de drogas, aumentou inclusive estupro, assassinatos, como você disse, assim, sem nenhum... Claro que não existe motivo para assassinatos, mas crimes hediondos, como dessa moça que você disse. E eu queria saber se na sua reportagem, eu ainda não vi ela completa, se você conversou com alguma autoridade, policiais, e como eles estão vendo a volta dessas pessoas para a sociedade com tamanha irresponsabilidade e nessa questão de aumento de consumo das drogas, venda e criminalidade como um todo. Eu conversei, Ana, com psiquiatras e quem trabalha no hospital, porque essa resolução que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça, ele foi decidido entre deputados, entre juízes, e nenhum médico, nenhum especialista, nenhum psicólogo foi ouvido. E todas as associações médicas do país, as associações de psiquiatria, de psicologia, são contra, porque eles têm consciência de que é um mal para a sociedade, que não tem condições de colocar essas pessoas nas ruas. A CNJ determina que o RAPS e o CAPS, que são centros de atendimento, deem atendimento para essas pessoas. Só que esse paciente tem que ser levado até lá por um familiar,
vai tomar medicação, vai para casa, vai fazer uma terapia. Não é um tratamento contínuo. Esses doentes mentais criminosos que estão internados, eles precisam, além da medicação, eles precisam de vigilância. Vigilância para se manter naquela situação. Você falou zumbis. Eu tinha curiosidade no hospital, porque lá a gente percebe nitidamente que não são pessoas normais. É diferente de um presídio. Já estive em penitenciárias e você percebe que quem está lá, um criminoso, nem criminoso não parece, porque criminoso não tem cara. Agora, no hospital, onde está esse doente mental criminoso, você tem a nítida certeza que aquela pessoa que está aí não está bem. E ela está dopada o tempo todo, porque essa é a única forma de ela se manter sob controle, de ela não ouvir aquelas vozes, que a maioria tem esquizofrenia, tem algum distúrbio de personalidade. Eles não têm controle deles mesmos. E os pacientes têm consciência disso. Eles próprios dizem que não podem garantir, não podem se controlar. O Silvio tinha me perguntado da questão do quanto custa um preso. Um preso comum no Brasil custa 2 mil. O preso, com todo esse tratamento, com todo esse medicamento, que a gente sabe que é um medicamento caro, um medicamento de psiquiatria, também é 2 mil. Orçamento em Franco da Rocha para 500. 2 mil por mês, por paciente. Em Franco da Rocha, são 500 pacientes, é uma média de... É mais de 1 milhão, porque tem esses 2 mil e tem umas coisas, aí tem mais uns gastos, os extras, dá 1,5 milhão. E é uma verba que vem do governo federal e aí ficaria na Secretaria de Saúde. Só que o SUS, o Hospital Comum, né, não tem condições de tratar dessas pessoas. Paulo Eduardo Martins tem pergunta aqui para Joyce Maffezoli. Tenho sim. Joyce, parabéns pela reportagem. Uma questão delicadíssima, seja qual for a abordagem, é muito delicado, é um problema seríssimo. Eu tive que conviver com uma pessoa com esse tipo de problema, esquizofrenia desencadeada por uso de drogas, e a pessoa tem delírios persecutórios. Você, para administrar o medicamento, precisa estar a família, muita gente o tempo inteiro, porque se passa um pouquinho, é como a sintonia fina de uma televisão. Ele perde onde estava e aí as persecuções começam a retornar e a pessoa pode ficar violenta. Mesmo aquele que não é criminoso, não praticou ainda, em algum grau, alguns deles têm a possibilidade muito evidente de vir a praticar crime porque sofrem desses delírios que são agressivos, com figuras grotescas, dando orientações. É muito triste de ver aquilo. Eu que conhecia a pessoa em questão absolutamente saudável, bonito, uma pessoa de sucesso, ver aquela transformação, sabe? Me fez sofrer muito com isso. E eu queria entender, você deve ter conversado com muitos profissionais e até citou aí os órgãos representativos. Qual que é a cultura desses profissionais hoje em relação a esse problema? Eles querem a manutenção dos hospitais ou há uma corrente significativa que defenda ainda que isso seja encerrado? Como é que é isso? Porque é fundamental o posicionamento deles, né? E eu digo isso para além do que você já abordou, que são os órgãos representativos. Há aqueles profissionais que defendem que o doente mental está longe da família, longe da sociedade, distante de todos e faz mais mal do que bem, só que a maioria defende ainda que precisa do hospital. O doutor Guido Palomba, ele tem 40 anos de psiquiatria forense, é um dos melhores médicos psiquiatras do Brasil. E ele diz que médico nenhum gosta de internar um paciente. A pior coisa para um médico é internar um paciente, seja qual for a especialidade. E assim também é na psiquiatria, porque tem medicamentos, tem terapias, tem todas as outras formas de tratar. Internação é só em últimos casos. Então, ele não interna para judiar, ele interna para aliviar, para confortar esse paciente. O Paulo, eu gostaria de colocar uma informação aqui nova que nós temos. Amanhã vai entrar, nós temos vários requerimentos de deputados na Câmara dos Deputados e amanhã vai estar em votação o item 10 da pauta da CCJ, com Comissão de Constituição e Justiça, vai votar uma ementa para suspender essa resolução do CNJ. Então, está nas mãos do Congresso. O deputado relator da comissão, ele já deu o parecer favorável. Então, é possível que essa suspensão seja aprovada na comissão e depois vai para plenário e de plenário segue para o Senado e aí é uma promulgação do presidente do Congresso para eliminar, acabar com essa resolução do CNJ. O parecer é favorável à suspensão. Favorável à suspensão da resolução. Perfeito.
Bom, então vamos acompanhar aqui, né, Joyce? Em jogo, 28 hospitais de custódia em todo o Brasil que podem ser fechados se essa resolução do CNJ for realmente colocada em prática, né? Exatamente, 4.600 pacientes. E aí, só para esclarecer quem nos acompanha, esses doentes mentais seriam colocados em liberdade e seriam atendidos em hospitais normais, convencionais, que mal conseguem atender as demandas normais, e aí teriam que atender ainda os pacientes com doença mental, que precisam de tratamento, acompanhamento com medicação, tem surto, às vezes precisam ser internados, é isso. Exatamente, no hospital comum, e os psiquiatras já disseram que os hospitais comuns não têm condições de atender esse paciente. Perfeito. Posso fazer Ana, mais uma pergunta? Claro, Ana. Joyce, só para entender, essa resolução ela já entrou em vigor e qual o trâmite esperado aí nesse tempo entre passar na comissão da Câmara e ir para o Senado? Há tempo hábil aí para que essa resolução ela não entre em vigor nesse trâmite nas casas legislativas? Olha, Ana, a resolução do CNJ já entrou em vigor em 28 de abril. Pela resolução, a partir de agosto, os hospitais não podem mais internar, não podem mais receber pacientes. E esses hospitais têm até maio do ano que vem para encerrar as atividades. Só que nesse meio tempo, no dia 25, esses requerimentos dos deputados, eles foram apresentados na Câmara em fevereiro, começaram a ser apresentados, deram entrada em maio, mais ou menos, na comissão, e amanhã tem essa primeira votação. Ia ter uma votação na semana passada, retrasada, foi adiada, esperamos que amanhã realmente, de fato, seja votada e que vá para plenário depois e prossiga. Mesmo estando em vigor pelo CNJ, se o Congresso decidir pela suspensão dessa resolução, o Congresso pode anular essa decisão do CNJ. Perfeito. Então, a gente vai acompanhar aqui os próximos passos em Oeste Sem Filtro. Joyce, mais uma vez, parabéns pela coragem, pela belíssima reportagem, a forma como você abordou um tema tão delicado e tão importante nesse país. Eu pedi aqui para a produção exibir na tela a reportagem que saiu na edição 168 da Revista Oeste, da Joyce, está aí, ó, assassinos, estupradores e pedófilos em liberdade. Determinação do CNJ pode deixar doentes mentais criminosos abandonados à própria sorte. E aqui aproveito para fazer um convite a você que está nos acompanhando para assinar a Revista Oeste, para conferir essa reportagem na íntegra. Precisa ser assinante da Revista Oeste para apoiar esse tipo de jornalismo independente, porque isso custa, dá trabalho, demanda tempo e a gente precisa aí do seu apoio, de reportagens de, olha, temas que eu não vi em nenhum outro veículo de comunicação abordar esse tema, essa resolução da CNJ. Nós já trouxemos a discussão aqui, inclusive nós recebemos aqui no programa o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria para abordar o tema. Agora a Joyce fez uma reportagem, aprofundou, trouxe relatos assim impressionantes dessa situação e a gente precisa aí do seu apoio para continuar a produzir esse tipo de jornalismo independente que você não encontra em outro lugar. Então fica aí o convite, você que está nos acompanhando, gosta do nosso conteúdo, quer acompanhar a reportagem completa de Joyce Maffezoli, é só entrar então no site revistaoeste.com/cine ou usar o QR Code que está aparecendo aqui na tela, um passo a passo simples. Se você assinar agora, já pode conferir essa reportagem na íntegra no nosso site. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea.
alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos Nora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.